Lucas 17, a partir do versículo 11, vamos ler juntos? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? E então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? 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 Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o título: gratidão muito além das palavras. Hoje nós falaremos sobre esse ato que parece tão simples, mas ao mesmo tempo é algo muito profundo. Quando nós falamos sobre gratidão, se eu perguntasse aqui, talvez de forma unânime, nós levantaríamos as mãos, dizendo que somos gratos. Mas quando entendemos a profundidade dessa palavra, e esse texto nos ensina grandiosamente essas lições sobre gratidão, nós entendemos que nós precisamos ainda aprender sobre o tema gratidão. Essa história que nós lemos, ela nos ajudará a entender um pouco mais sobre essa gratidão verdadeira. Lucas, é importante salientar aqui que Lucas, como médico, ele poderia ter dado uma ênfase muito maior nesse milagre extraordinário que Jesus faz da cura desses 10 leprosos. Mas Lucas, ele destaca aqui nesse texto esse assunto gratidão. E ele nos ensina que essa gratidão, ela precisa ser algo fundamental na minha e na sua vida cristã. O texto nos diz que Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém, e ele passava por Samaria e Galiléia, e ele se depara então com esses 10 leprosos. E o texto nos diz que Jesus não precisa tocar naqueles homens. Jesus, à distância, simplesmente dá uma ordem para aqueles homens e diz: vão se mostrar aos sacerdotes. Já que um homem impuro naquela época, ele tinha que se manter distante das pessoas, em isolamento, fora da cidade. Eles não poderiam frequentar o templo, e eles precisariam se apresentar aos sacerdotes, porque eram os sacerdotes que testificavam que esses homens estavam ou não curados. Então aqueles 10 leprosos, então, eles tiveram uma grande fé. Isso não há de se negar. Aqueles homens, eles tiveram uma grande fé, que eles creram tremendamente na palavra de Jesus. Eles não questionaram Jesus, e eles foram curados. Esse texto nos traz algumas lições preciosas, e a primeira lição que esse texto nos traz é que gratidão é reconhecer a graça de Deus a todo momento. Quando nós avaliamos o contexto da época, vemos que esses homens, eles se encontravam numa situação extrema, de total necessidade. A lepra se tratava de uma enfermidade de pele, que quando a pessoa era diagnosticada com lepra, era como se ela recebesse um atestado de morte, uma sentença de morte. E o termo lepra, ele era usado para muitas enfermidades, se tratava de pele. E quando se tratava dessa doença incurável, isso gerava um desespero terrível nas pessoas, porque não existia cura. Era quase que impossível alguém experimentar a cura quando o tema era lepra. E se não bastasse, esses homens, além de estarem fadados à morte, com a sua sentença de morte no bolso, esses homens também tinham problemas, não apenas físicos, mas também sociais e emocionais. Se você olhar no contexto, esses homens tinham que ficar isolados de suas famílias, não poderiam abraçar os seus filhos. Você já imaginou você não podendo abraçar a sua esposa? Eu sei que tem alguns casais aí que há muito tempo não se abraçam,
Mas e se não fosse uma opção? E se você não pudesse abraçar a sua esposa, seus filhos, seus netos, seus amigos? Outra coisa, esses homens, eles não podiam frequentar o templo. Hoje nós vemos pessoas que buscam a Deus simplesmente nos momentos de enfermidade. Já imaginou ter um fiscal ali? Nós vamos colocar o pastor Vanderli na porta, fiscalizando. Está doente? Fica para fora, você não pode, você não é bem-vindo aqui. Você já imaginou isso? Era o que acontecia na época. Esse atestado de morte também era um atestado que o cara não poderia estar na comunidade de fé. Ele não poderia estar com seus amigos, porque ele era considerado impuro, um pecador. E inclusive o texto nos mostra então que Jesus, de longe, a certa distância, Jesus os cura. Jesus de longe, eles gritam: Jesus, filho de Davi, olha aqui, ó, tenha misericórdia. Eles pedem misericórdia para Jesus. E Jesus, pela sua graça e misericórdia, Jesus cura esses homens. O texto diz que a fé desses homens é tão grande que eles saem e no meio do caminho, não foi no mesmo instante que Jesus declarou para eles, talvez Jesus tivesse provar a fé desses homens. O texto diz que no meio do caminho esses homens experimentam a cura. E aí que está o ponto-chave desta palavra que Deus quer nos ensinar. Ao mesmo tempo que esses homens tiveram uma fé grandiosa, uma fé inabalável, uma fé que confia simplesmente numa ordem de Jesus, esses homens pecam no quesito gratidão. Falo 9 deles, porque o texto diz que apenas um volta para agradecer. E essa verdadeira gratidão, ela existe quando nós reconhecemos a graça e a misericórdia do Senhor no nosso dia a dia. E você pode perguntar: pastor, o que é essa graça do Senhor? Que eu e você devemos reconhecer e agradecer a Deus. É quando eu e você temos um olhar de gratidão por aquilo que não depende de nós. A gratidão, ela precisa existir quando eu e você olhamos para os grandes feitos que Deus tem feito na nossa vida, e coisas que não merecem e não dependem de meritocracia, de méritos humanos. Ela é simplesmente um presente divino, dado de acordo com a vontade soberana de Deus, sem exigir nada de nós. Quando nós avaliamos isso, quando nós entendemos tudo que Deus nos deu sem que nós merecêssemos, isso precisa despertar no meio do seu coração um sentimento de gratidão. Essa graça é que nós devemos reconhecer, são as curas, as provisões, os livramentos, tantos direcionamentos que Deus te dá diariamente, semanalmente, que às vezes, talvez você está tão acostumado com a bondade de Deus, que você esquece de agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas. Quantas vezes esquecemos de agradecer pelo ar que respiramos, pela saúde que nos foi dada pela manhã, pela sabedoria que nos deu para que nós pudéssemos tocar os nossos negócios, pela sabedoria que Deus nos deu para educarmos os nossos filhos, cuidarmos do nosso casamento. Você já parou hoje para agradecer a Deus por tudo que Ele já te deu, sem que você pedisse, sem que você merecesse? Porque é o que nós vemos nesse texto. Esses homens, eles não mereciam, por melhores que eles fossem, eles não mereciam ser curados, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, manifesta a cura e o sobrenatural sobre a vida deles. Sabe por quê? Graça, meu irmão e minha irmã, não depende de nós, depende de Cristo Jesus. Por isso que eu e você precisamos ter um coração grato por tudo que Deus fez. E pensando sobre esse texto, talvez um dos critérios que esses homens, ou algum pensamento que eles possam ter, que possam ter impedido esses homens de voltar, sabe o que é? Que talvez eles achassem que eles merecessem o milagre. Talvez eles achassem no fundo do seu coração, que pelo fato de Jesus ser tão bondoso, Jesus teria a obrigação de curá-los. E quando nós avaliamos a nossa vida, talvez esse mesmo sentimento para no nosso coração. Nós olhamos para um Deus que é Pai, e esquecemos que Ele é simplesmente misericordioso,
E nós achamos que Deus tem a obrigação, como Pai, de nos abençoar. Existem pessoas que questionam uma enfermidade. Deus, como pode? Eu sou tão bom, eu sou tão generoso, como eu posso passar por essas dificuldades que eu estou passando? Meu irmão, minha irmã, se nós tivéssemos o que nós merecíamos, todos nós estávamos condenados ao fogo do inferno. Mas pela infinita graça de Cristo Jesus, Ele nos alcançou e nos deu vida, vida em abundância. Nós precisamos nos despertar para essa gratidão no nosso coração e pararmos de achar que Deus tem obrigação de nos abençoar. Mas o grande problema é que nós vivemos numa geração que ela está repleta de insatisfação. Uma geração que possui alguns direitos absolutos, ela acha que ela merece alguns direitos absolutos. Ela acha que ela merece saúde, que ela não tem direito de ficar doente. Ela acha que ela merece ser feliz. E ela também acha que merece conforto. Essas três coisas são muito boas, não é verdade? Sim ou não? Saúde, felicidade e conforto. Mas o grande problema é quando nós achamos que isso não é dádiva de Deus, isso é obrigação. E aí a gente é despertado para esse sentimento de ingratidão ao Senhor. E mais do que a ingratidão, muitas vezes nós somos tomados por um sentimento terrível de murmuração. Se nós temos, se nós não temos, nós reclamamos e falamos: Deus, por que nós não temos? E você questiona às vezes, olha para um rico, olha para alguém bem sucedido e fala: por que ele tem e eu não tenho? E vai para o outro extremo. Às vezes quando tem, você acha que fala: Deus, está tudo certo, eu não preciso agradecer, o Senhor fez mais do que a sua obrigação. São dois extremos que estão presentes no corpo de Cristo. Mas quando nós lemos esse texto, igreja, nós somos desafiados a mudar a nossa postura. Sabe por quê? Os milagres que Cristo realiza sobre a mim e sobre a sua vida, sejam eles grandes ou pequenos, eles devem despertar em nós esse sentimento de gratidão. Por isso, a todo momento, do maior ao menor, nós precisamos enxergar, igreja, a graça de Cristo nas pequenas coisas. Às vezes nós estamos esperando um grande agir de Deus. Comece a agradecer a Deus pelas pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, pelos pequenos feitos que Ele tem feito, que na verdade são grandes feitos. Aí você olha e fala: pastor, tudo que eu tenho, nada mais é fruto do meu trabalho. Deus não tem nada a ver com isso. É eu que acordo às 6 da manhã, é eu que bato meu ponto, é eu que tenho que treinar, fazer treinamentos, fazer cursos, é eu que tenho que bater a cabeça para poder fazer a empresa crescer, é eu que tenho que acordar cedo, 6 horas da manhã, pegar um carro e fazer Uber para poder dar sustento à minha casa. Ainda está pairando no seu coração o pensamento de que Deus não faz mais do que obrigação. Se eu te perguntasse: quem é que te deu saúde pela manhã? Quem que te deu inteligência? Quem que te deu graça? Quem que tem te dado sabedoria? Tudo isso vem de Deus. Por isso que o sentimento que precisa pairar no meu e no seu coração é a gratidão. Sabe por quê? A gratidão, ela está atrelada à humildade, ou seja, essa sensação de dependência total de Deus. Se você é grato, você entende do fundo do seu coração que tudo que você tem é um favor imerecido de Deus. Esse é o sentimento que precisa pairar no meio da igreja de Cristo. Assim como aqueles homens que não mereciam milagre, nós também não merecemos nada do que Deus faz para nós. Mas Ele faz pela sua rica e infinita misericórdia. Por isso que esse texto nos ensina que nós precisamos reconhecer a graça de Deus em todos os momentos. Você está comigo aí? A segunda lição que esse texto nos ensina é que a gratidão, ela é adoração a Deus.
Versículo 15 diz: um deles, quando viu que estava curado, ele voltou. Olha só, ele não espera nada, ele volta imediatamente. E ele faz o quê? Ele volta louvando a Deus em alta voz. Versículo 16 ele diz: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele lhe agradeceu. Quando nós olhamos esse versículo, fica ainda mais nítido a ingratidão desses homens nessa história. Seu pedido foi atendido, eles foram curados, porque o texto faz questão de destacar que todos os 10 foram curados, mas apenas um volta para agradecer. Os outros 9 não voltaram para agradecer e muito menos para adorar a Deus. No momento que esses homens recebem esse milagre de Deus, eu vejo que sua ordem de prioridade muda. Uma agenda que agora era vazia, que outrora era vazia, porque não podiam, estavam isolados, não podiam trabalhar, não podiam estar com a família, não podiam fazer nada, a não ser mendigar. Agora, curados, a sua agenda está cheia. Esses homens tinham muitos afazeres, esses homens tinham um lugar ao sol para retomarem, uma carreira que talvez tinha parado por conta da doença que precisa ser retomada, uma família que precisava ser abraçada. Aí você fala: pastor, isso não é legal? É sim, mas não é prioridade. Eu vejo como que se a ordem de prioridade desses homens fossem trocadas quando eles receberam o milagre. E o que me faz lembrar e pensar aqui é: qual tem sido a minha e a sua postura quando Deus responde às nossas orações? Quais são as nossas posturas quando Deus dá aquilo que nós pedimos? A questão aqui não é se Deus vai fazer, Ele faz. E a tua palavra nos mostra que com uma ordem só, Ele bota ordem no nosso caos. A questão aqui não é se Ele faz, a questão é que se você vai estar aqui semana que vem, se Ele te responder essa semana. A questão é o que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem nos dado. Porque esses homens recebem algo e eles não voltam para agradecer. E na grande maioria das vezes nós clamamos, fazemos campanha atrás de campanha, e quando Deus nos dá algo, a gente some. Nós pastores estamos cansados de ver líderes que abandonam a célula, abandonam liderança, depois de anos clamando pelo bom emprego, e alegam cansaço emocional, físico. Outros buscam a sua namorada, sua esposa. A primeira vez que Deus dá para ele algo bom, ele some da igreja. Às vezes as nossas finanças estão tão boas que nós nem temos mais tempo para vir ao domingo. Sempre tem uma viagem legal para a gente fazer. Nossa agenda está muito cheia. Eu tenho que viver. Eu estou no auge dos meus 60 anos, 55 anos, e eu preciso viver. Vivemos e esquecemos de agradecer aquele que nos deu. Por isso que a ingratidão, ela precisa ser aniquilada da nossa vida, meu irmão e minha irmã. As suas orações por cura, por trabalho, por provisão, por conversão dos seus parentes, elas precisam ser acompanhadas de gratidão, mesmo antes de acontecer. Sabe por quê? Se Deus ainda não fez, é Ele que está te sustentando até acontecer. Sabia disso? A gente acha às vezes que a gratidão ela precisa ser só quando a gente recebe também, não é isso não. Agradeça pelo Deus que está te sustentando no meio das suas crises. Quantas crises conjugais estamos vendo por aí, casais se separando, filhos batendo nos pais. Está na hora de você orar para Deus, mas agradecer, porque até agora você tem sustentado seu casamento, meu irmão e minha irmã.
Gratidão. Essa palavra precisa estar sobre o meu e sobre o seu coração. Às vezes nós deixamos com que outras coisas tomem o lugar de Deus. Está na hora de a gente olhar aquilo que Deus já nos deu e rever a ordem de prioridades. Será que Deus deixou de ser prioridade para nós? Será que você ainda continua com aquele seu coração queimando por Deus, quando nada dava certo? Quando os seus planos e projetos ainda não eram só frutos de oração? Ou será que pelas portas da sua empresa que foram abertas, foram suficientes para você esquecer Deus? Meu irmão, minha irmã, o nosso desespero às vezes é tamanho para desfrutar daquilo que nós ganhamos, que às vezes esquecemos de voltar, adorar e agradecer a Deus. Existe uma frase de um pastor chamado Charles Spurgeon. Ele diz assim: olha, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Todas essas coisas que eu falei, viagem, amigos, família, empresa, tudo isso é muito urgente, é importante. Não vou ser hipócrita de falar para você que não é. Mas o meu desejo, o seu desejo precisa ser não por ser o que é importante, mas é pelo que é essencial. A minha busca não precisa ser por aquilo que é urgente, mas é por aquilo que é essencial para a minha vida. Se prostrar aos pés de Jesus é a melhor coisa que eu e você podemos fazer no nosso dia. Quando nós nos colocamos de joelho diante de Deus, nós deixamos de nos colocarmos de joelho diante das nossas dificuldades. O texto diz que aquele samaritano, ele volta e ele se prostra aos pés de Jesus. Olha que lindo isso. O que ele fez foi aqui um ato de adoração, porque a gratidão verdadeira, ela não é simplesmente um muito obrigado, não é uma simples palavra, mas ela é uma resposta de adoração. Repita comigo: adoração. Adoração é uma resposta de adoração. Quando eu e você entendemos essa verdadeira gratidão ao Senhor, não vai ter outra atitude, meu irmão, minha irmã, guarde isso, a não ser se prostrar diante de Deus e falar: Deus, eu quero te adorar por aquilo que o Senhor é. O que eu ganhei, está tudo bem, mas eu quero te adorar pelo que o Senhor é. Gratidão, ela jamais pode estar longe dos nossos lábios. A gratidão, ela deve despertar em mim e você uma adoração genuína. R.C. Sproul, um outro autor, no seu livro O Deus que Há, olha o que ele disse: a gratidão é o coração da verdadeira adoração. A gratidão é o coração da verdadeira gratidão. A verdadeira gratidão não são apenas palavras que ficam ao vento, presos apenas em reações emocionais. O seu choro, quando você recebe algo, por muitas vezes não é algo do coração, é simplesmente algo emotivo. Eu consigo te fazer chorar. Se o Ney aqui colocar uma nota menor, ele vai te fazer chorar de emoção. Não é sobre isso. É uma gratidão, é uma adoração genuína, quando você se rende a Jesus, e você é tomado por um sentimento de inferioridade a Deus, e você entende que as suas forças não são suficientes para estar onde você está, você só está porque há alguém que te sustenta lá. Essa gratidão que Deus espera de mim e de você. Terceiro e último ponto, eu já estou terminando. Gratidão é enxergar o invisível. Olha só,
O fato dele ter voltado e adorado fez com que esse homem recebesse algo além da cura física. Olha que lindo isso. O texto diz que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus. E Jesus diz no versículo 19 para ele, olha só: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso nos mostra que a verdadeira gratidão, meu irmão, minha irmã, ela não enxerga simplesmente as bênçãos físicas, e elas são muito importantes. É tão bom nós recebermos bênçãos materiais, não é verdade? Não é verdade, gente? Vimos aqui testemunhos, semana após semana. Mas mais importante do que as bênçãos físicas, são as bênçãos invisíveis, que só vê quem tem o coração grato. Às vezes nós questionamos, quando nós vemos um ímpio bem sucedido, e às vezes isso passa a ser motivo de murmuração da nossa parte. Esse samaritano, ele poderia ter questionado Jesus: Jesus, esses caras foram curados como eu, mesmo apenas eu tendo voltado, esses caras foram curados como eu não poderia ter recebido algo a mais? O Senhor não poderia ter dado um sermão neles, ter brigado com eles? Esse cara poderia se ter tomado de um sentimento de ingratidão ou de murmuração, mas ele não faz isso. Ele se prostra diante do Senhor Jesus, e ali Jesus dá o maior presente que aquele homem poderia receber: vá, a tua fé o salvou. Um homem rico, bem sucedido no mundo, meu irmão e minha irmã, se eles não se renderem a Cristo Jesus em gratidão, em adoração, o que eles têm é simplesmente pó. Quando o coração parar, esquece, acabou, vai virar motivo de briga para os filhos. Mas aqueles que se prostram diante do Senhor em adoração e gratidão a Ele, recebe o maior presente que um homem ou uma mulher poderia receber: a salvação em Cristo Jesus. Essa certeza que eu e você temos, que dormimos e acordamos crendo que somos salvos e que não perdemos a nossa salvação, isso precisa ser motivo de gratidão a Jesus por aquilo que Ele já fez por nós na cruz. Independente se você é bem sucedido ou não, independente se a sua família está só o bagaço, o maior presente, o maior milagre que alguém poderia receber, Ele já fez por mim e por você. E isso é motivo, igreja do Senhor, para nos prostrarmos diante dEle e reconhecermos a sua bondade, a sua misericórdia por nós. Esse milagre é a cura da alma. O que adianta a sua conta estar abonada, mas o seu coração está vazio, a sua alma está ferida? É esse milagre que Deus quer que você experimente para mudar o rumo da sua história. Mas isso só virá quando eu e você nos prostrarmos diante dEle em gratidão e adoração a Ele pelo invisível que Ele já fez por nós. Aleluia. O milagre, a cura é extraordinário, mas o maior milagre ele recebe: levante-se, vá, a tua fé o salvou.